Então, a Suelen Silva, fisioterapeuta formado pela UNIP em 2009, especialista em neurofuncional pelo UniCefES, mestrando em ciências da reabilitação do PPGCR pela UNP. Eu vou chamar também, então quer que eu chame agora? A Ellen Ferreira, fisioterapeuta graduada pela UNP, mestrando em ciências da reabilitação e pós-graduando em fisioterapia neurofuncional pela UNP. Quer apresentar alguma coisa? Momento. Bom dia a todos. Como ele falou, nós somos mestrandos pela UNB, né? E nós ficamos muito felizes também pelo convite que recebemos de estar falando aqui um pouco em como a fisioterapia pode contribuir na doença de Parkinson. E nós já sabemos, dentro de tudo que foi falado aqui, que a parte motora é uma das partes mais afetadas, vamos dizer assim, né, pela doença de Parkinson. Então, a fisioterapia ela tem uma atuação aí muito importante. E quando o doutor Pedro falou que no consultório dele, ele fala, vai passar a medicação, mas a medicação para fazer exercício físico, né, então é uma grande aliada mesmo, junto com todas as outras profissões. Então eu vou falar um pouco e a Ellen também vai me ajudar a falar um pouco. Nós participamos de um grupo de pesquisa comandado pelo professor Felipe da UNB. Então a gente vai passar um panorama geral falando sobre a fisioterapia e ao final a gente também vai comentar sobre os projetos que a gente tem de atendimento para os pacientes com Parkinson. Então, assim, o que diz a OMS, né? A OMS, ela traz pra gente que os indivíduos, eles não são só essa parte motora. Então, o indivíduo, ele é um indivíduo completo. Ele tem a parte social, ele tem a parte de trabalho, ele tem a parte psicológica e a parte motora, né? Então, a OMS, ela orienta que o paciente ele seja tratado como um todo. Por isso que também é importante a atenção multiprofissional na doença de Parkinson. Porque a própria OMS reconhece que o indivíduo ele é composto por várias coisas, vamos dizer assim. Então, cada profissional vai ter sua atuação específica. Então, é importante o paciente continuar fazendo o que ele gosta. É importante ele continuar indo a lugares que ele gostava. Tem muitos pacientes que relatam para a gente, eu deixei de sair, eu deixei de ir em restaurante. Então, assim, é importante a gente manter esse paciente realizando as atividades que ele já vinha realizando na vida dele. Então, a gente precisa também de ajuda e compreensão da família, que às vezes não compreende algumas alterações. Eu também já tenho história de pacientes que falam que algumas pessoas da família não sabem que tem doença de Parkinson, porque as pessoas julgam. Então, a gente trouxe esse panorama da OMS para explicar que é um conjunto de coisas que influencia nesse tratamento, né? E aí vem o acesso às consultas para tratar a perda de equilíbrio, congelamento, tremor de repouso, a rigidez muscular, todos os outros sintomas que vêm acompanhando a doença de Parkinson. Então, assim, aí tem o paciente, o cuidador, né? Aí tem a fisioterapia, o fonoterapeuta ocupacional, nutricionista, sexólogo, assistente social, farmacêutico, geriatra, neurocirurgião. O doutor Pedro falou, né, que para fazer cirurgia, por exemplo, passa por uma avaliação, assim, bem grande. Então, é o neuropsicólogo, o cirurgião, né, de cabeça e pescoço, o neurologista. Então, assim, são muitos profissionais envolvidos na avaliação para a cirurgia. Por que isso? Porque tudo é influenciado. Então, aí a gente vai falar mais agora dos sintomas físicos, que é o que a fisioterapia trata especificamente, né? E aí, dentro de sintomas físicos, a gente gostaria de dizer que tem um movimento, que são os movimentos que a gente faz no dia a dia, a medicação que vem, o neurologista vai passar
vem atuar no organismo desse paciente para ajudar aí a dopamina a se manter nesse organismo e ajudar a gente nos exercícios. E o cuidado com as outras áreas da vida também. E aí existe o tratamento medicamentoso, o cirúrgico, que o Dr. Pedro explicou muito bem, que é o DBS, e a fisioterapia. Hoje nós temos muitos estudos falando da fisioterapia na questão da caminhada, na passada do paciente de Parkinson, que é uma das coisas que afeta primeiramente no paciente, que ele começa a ficar com passos curtos, lentos, e aí começa a ter dificuldade de sair do lugar, né, que é o freezing, que até a doutora Naira falou. Então, no comecinho, assim, são coisas simples do dia a dia, mas já tem muitos estudos tratando da caminhada, né, dessa parte. Mas a gente, o nosso grupo, tem trabalhado uma questão que tem sido nova, que é o tremor. Hoje em dia, o tratamento para o tremor da doença de Parkinson, ele é essencialmente medicamentoso. Mas estão surgindo pesquisas para trabalhar esse tremor, que inclusive, dentro da parte psicológica, nós percebemos que é uma das principais reclamações dos pacientes. Vem primeiro a questão da passada, da caminhada, que o paciente tem vergonha de caminhar, mas o paciente tem vergonha de estar tremendo, derrubando as coisas e fazendo isso. Então, é uma parte que tem influenciado muito, então a fisioterapia ela vai atuar em toda essa parte motora. E aí a gente fala, né, que é importante o acompanhamento com um profissional capacitado ou mais de um para a manutenção da força e independência do paciente. E aí a gente também, como outros já falaram, tem dois tipos de sintomas na doença de Parkinson, que é o motor e o não motor. Inclusive a parte da prisão de ventre, essa parte intestinal, que a nossa nutricionista falou muito bem aqui, é um dos sintomas que aparecem antes do diagnóstico, anos antes, né? Então, é uma parte do sintoma não motor da doença de Parkinson. E quais são os principais sintomas? O tremor de repouso, a marcha lentificada, os passos curtos, a bradicinesia, que a gente fala muito aqui, bradicinesia, eu coloquei lá entre parênteses que é a lentidão. Então, quando a gente começa a ficar mais devagar para fazer as coisas, essa é a bradicinesia que a gente chama. A inclinação da coluna, então o paciente ele tende a se encurvar, a constipação e a rigidez dos membros. E aí vem os sintomas não motores, né? Que é o distúrbio de sono, a alucinação, a depressão, a dificuldade de planejamento. Às vezes o paciente, aí volta a repetir, esses sintomas não motores, eles podem aparecer um tempo antes dos sintomas motores, então são indícios já da doença de Parkinson. E aí vem os problemas intestinais, a ansiedade. Um ponto importante é a ansiedade, tá, gente? Os pacientes que a gente tem no nosso projeto, inclusive, a gente avalia o tremor do paciente, faz parte da nossa avaliação. Quando o paciente está mais ansioso, é incrível como esse tremor aumenta. Então, é uma parte muito importante dentro da fisioterapia trabalhar a ansiedade desse paciente. Então, outro profissional que se torna muito importante, né, no tratamento. Então, assim, todos esses sintomas não motores, eles podem aparecer antes mesmo do diagnóstico. Por isso é importante, muitas vezes, procurar um neurologista, um médico, que ele vai orientar, ele vai pesquisar, ele vai ver se já é o início de alguma doença mais grave, como a doença de Parkinson. E aí tem a fisioterapia, pode passar. Então, assim, a gente avalia os pacientes. A gente sempre tem que fazer uma avaliação, porque os exercícios vão ser individualizados. Tem paciente que apresenta uma alteração maior na marcha, tem paciente que treme mais, tem paciente que ele trava mais antes de começar o movimento. Então, essa avaliação é muito importante, porque não existe um exercício que vai servir para todos os pacientes com doença de Parkinson. Às vezes não se aplica. Então, a gente vai usar questionários e alguns testes.
para poder estar certificando ali qual procedimento, qual, né, melhor forma de tratar esse paciente dentro da fisioterapia. E aí tem as práticas e os objetivos. Antes de iniciar um tratamento fisioterapêutico, é importante a gente alinhar as expectativas do paciente com os nossos objetivos. Então, dentro dos artigos que a gente tem buscado também, a gente tem percebido que não adianta eu querer que o paciente melhore a marcha e ele falar para mim, o tremor tem me incomodado muito. O paciente quer melhorar uma coisa e você quer melhorar outra. Não, então você tem que aliar o seu tratamento junto com as expectativas do paciente. O que ele espera com aquele tratamento fisioterapêutico, o que ele deseja especificamente. Então você tem que trabalhar junto com a expectativa do paciente. A fisioterapia ela tem que ser direcionada nesse sentido. Depois você pode colocar outras coisas? Pode, olha paciente, a gente vai trabalhar isso, mas também vai trabalhar outra coisa. Mas é muito importante que a gente esteja alinhado com a expectativa do paciente. Então, assim, qual a melhor prática? Né? Então, nós já temos muitos estudos falando de uma prática, de outra. E aí eu trago novamente que a gente tem que individualizar o tratamento, porque não existe uma prática, né, direcionada a todos os pacientes. E aí, então, eu trouxe aqui um slide falando para a gente simplificar. Então, a gente orienta o paciente, a gente faz um treinamento motor, a gente faz exercícios para prevenir as quedas. A gente, junto com os exercícios, muitas vezes a gente faz um treinamento cognitivo, a gente trata as dores dos pacientes e nós trazemos novas abordagens também. Nós estamos no nosso projeto da UNB, como eu falei, a gente trabalha o tremor da doença de Parkinson, e a gente está trazendo uma coisa nova que é a realidade virtual. Eu posso falar aqui também sobre a fisioterapia mais tradicional, que é o treino de equilíbrio, o treino com força, com peso. Isso eu acredito que a maioria dos pacientes e cuidadores já conhecem. Então, a gente vem trazendo a realidade virtual para o nosso treinamento, porque a gente tem visto novidade, né? Uma novidade, e a gente tem visto melhora desses pacientes. Uma melhora motora, sim, e uma melhora cognitiva. São pacientes que muitas vezes ficam mais felizes, saem da sessão mais relaxados, saem da sessão, né, assim, mais animados do que chegaram. Então, assim, a gente está tratando a parte motora e a parte cognitiva. Como eu falei antes, é muito importante a gente trabalhar as duas coisas, principalmente durante as sessões. Porque é um exercício monótono, o paciente vai ficar naquele exercício? Não, muitas vezes ele não vai querer nem ficar muito tempo, né? Então a gente tem que trabalhar assim as duas partes na parte da fisioterapia. E aí eu vou até passar a palavra agora para a Ellen, que aí ela vai continuar a apresentação. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho que a gente tem feito nos nossos projetos da UNB. Bom dia, ou boa tarde, né? A gente já passou do meio-dia, vamos fazer breve. Mas eu vou refletir um pouquinho com vocês sobre o porquê fazer fisioterapia. A gente, na palestra do Dr. Pedro, ele indicou a fisioterapia neurofuncional, né? E a gente sabe, como ele também explicou, que tem uma alteração fisiológica, então diminuiu a produção de dopamina. Mesmo diante dessa diminuição da produção de dopamina, qual o sentido de fazer fisioterapia? Alguém aqui já se perguntou se a gente está só enxugando gelo quando está fazendo fisioterapia? Você disse que sim, ali. Mas, para além de enxugar gelo, quando a gente propõe a fisioterapia neurofuncional, a gente está pensando lá dentro do cérebro que a gente está fortalecendo outras vias neuronais. Então, a dopamina dentro, né, da substância negra, do núcleo da base, ela tem um papel importante no controle motor. Por isso que a maioria dos sintomas motores que a Suelen e todos os outros palestrantes falaram aqui estão relacionados com o movimento. Ou excesso de movimento, ou movimento
movimento descoordenado, um movimento que você faz sem querer fazer, ou a lentificação e a dificultação desse movimento. Então, quem é que está controlando o movimento? Nosso cérebro, o núcleo da base tem um papel muito importante. Então, por exemplo, eu quero alcançar esse pedestal aqui. O meu córtex aqui na frente, ele identifica essa intenção. E aí ele pega essa intenção e manda lá para os núcleos da base. No núcleo da base, a gente vai planejar como eu vou alcançar esse pedestal, por exemplo. E aí a dopamina tem o papel de regular esse planejamento. Só que além da dopamina, lá no núcleo da base, a gente tem outros neurotransmissores. A gente tem o glutamato, a gente tem o GABA, e também auxiliam nesse processo. Aí depois de passar por todo esse processamento lá no núcleo da base, de ativar ou diminuir dopamina, ou glutamato, ou GABA, essa informação vai para outras regiões do cérebro e a gente consegue executar a ação de alcançar o pedestal, por exemplo. Então, quando a gente propõe a fisioterapia neurofuncional, é tentando exercitar e fortalecer ou até desenvolver outras vias neurais que vão conseguir fazer com que exista esse planejamento do movimento. Então, a gente traz aqui algumas coisas bem genéricas, mas pensando que, para você que é uma pessoa que tem a doença de Parkinson, o que você tem que buscar em uma fisioterapia? Como é que você analisa se a fisioterapia está sendo efetiva ou inefetiva? A gente coloca aqui, isso é um quadro que é preconizado por uma diretriz planejada por especialistas da Europa, o que a gente pode contribuir à medida que a doença de Parkinson vai progredindo. Então, aqui a gente tem uma escala de progressão da doença, da escala é linear, e ela varia de 1 a 5. Então, nos níveis 1 e 2, a gente tem os sintomas mais leves, mais iniciais. Às vezes, aqui na classificação, na primeira classificação, as pessoas nem tiveram um diagnóstico ainda. Então, tem menos comprometimentos, são comprometimentos mais unilaterais, só de um lado do corpo. E à medida que vai progredindo, vai perdendo mais função, perdendo mais funcionalidade. Em cada fase da doença de Parkinson e da progressão, a fisioterapia tem um papel. Mesmo no início, como já foi falado, quando aparecem os primeiros sintomas, as dificuldades para fazer pequenas tarefas do dia a dia, a fisioterapia tem um papel muito importante. Aqui a gente lista, o esquema lista algumas, como apoiar o autocuidado, prevenir a inatividade, e é o que eu falei, o Dr. Pedro também falou sobre a importância do exercício físico, porque quanto mais inativo, mais essa progressão é rápida. Então, a gente trabalha nesse processo para lentificar essa progressão. A gente também trabalha prevenindo o medo de cair, prevenindo o medo de se movimentar. Então, você começa a se proteger, a evitar ir para os lugares, para promover a autonomia mesmo. Se você não deixa de ir para os lugares, você continua tendo sua vida e sua percepção de qualidade de vida mantida. E aí, à medida que vai ocorrendo a progressão da doença, aqui nessa fase a gente tem um papel muito importante de manter a funcionalidade. Então, de tratar o equilíbrio, de ajudar nas transferências, como passar da cama para ficar de pé, sem ter o risco de cair, ou mesmo o contrário. E a realizar atividades manuais que com o tempo vão ficando mais difíceis. Por exemplo, escrever é um exemplo. E à medida que vai progredindo, a gente tem a atuação da fisioterapia de forma mais hospitalar mesmo, mantendo os sinais vitais, prevenindo lesões por pressão, por ficar muito tempo na mesma posição. Mas, para além de tudo isso, quando a gente pensa que a gente quer fortalecer novas vias neurais, ou que a gente quer que novas vias neurais sejam desenvolvidas mesmo para manter funcionalidade, manter o movimento, a gente tem que lançar mão de estratégias que são exercício físico, treinamento de equilíbrio, como a Suelen já falou. Dentro disso tudo, uma premissa que a gente tem é que a gente vai gerar aprendizado motor. Aprendizado é uma interação de fatores cognitivos. Então, por exemplo, o primeiro sintoma, a gente tem dificuldade de caminhar. A gente caminha, quando a gente não tem nenhuma alteração, por uma memória motora tão intrínseca lá no nosso sistema nervoso central que a gente nem presta atenção.
função. Então a gente caminha mexendo no celular, a gente caminha conversando com alguém, porque a gente se tornou um processo automático. Durante o tratamento e a reabilitação, a gente quer retomar isso. Então é importante que, quando você busca um fisioterapeuta e ele treine com você a tarefa de caminhar, ele pense que ele tem que tornar esse processo automático. Então, que a gente tem alguns pacientes que estão lá com a gente nos atendimentos e que eles estão cansados de escutar nos atendimentos a gente falando, por favor, caminhe e recite, conte de 1 até 10, em ordem decrescente, ou me conte uma história, ou conte como é que foi o dia anterior, né, cara? Então a gente está buscando automatizar a caminhada. E aí, além dessas práticas tradicionais, como o sistema do treinamento da caminhada, a gente tem a realidade virtual, exercício excêntrico que a gente está pesquisando lá na UNB. Pode passar o próximo? A realidade virtual, ela usa do videogame para poder fazer o tratamento. E o que se tem de expectativa ao usar o videogame? Primeiro, é uma proposta lúdica, é mais divertido, não é tão monótono, os exercícios não se repetem. E além disso, a gente consegue dar vários estímulos cognitivos. E a gente espera que esses estímulos cognitivos ajudem a fortalecer ou a desenvolver novas vias neurais no cérebro. E aí a gente tem 2 tipos de realidade virtual, a não imersiva. Aqui na imagem vocês estão observando que ele está interagindo com o jogo lá na televisão. Então o jogo está acontecendo aqui, ele tem um controle nas mãos, à medida que ele movimenta as mãos, ele consegue que o personagem do jogo faça o mesmo movimento e conte a pontuação. E existe a realidade virtual imersiva. Aqui não tem nenhuma tela nessa imagem. O jogo está acontecendo dentro do óculos, que está preso na cabeça da jogadora. Na mão dela a gente tem 2 controles que vão ler esses movimentos. Então, à medida que ela vai jogando, ela vai interagindo com o jogo, como se sentindo como se estivesse dentro do jogo. A gente sabe pelos estudos que a realidade virtual não imersiva, ela é efetiva, por exemplo, para melhorar o equilíbrio, para melhorar a percepção de qualidade de vida, mas a gente não sabe ainda se a realidade virtual imersiva, essa que a pessoa se entende dentro do jogo, também é efetiva. No nosso grupo de pesquisa, o Isaac, ele já comprovou no trabalho de conclusão de curso dele que a realidade virtual imersiva ela é usável por pessoas que têm doença de Parkinson, então a gente pode aplicar. Agora a gente precisa entender se tem efeito, e é um pouco do que a gente está fazendo. Aqui a gente trouxe uns vídeos também, vamos tentar mudar. O nosso projeto é o Jogando contra o Parkinson, e aí dentro do projeto a gente faz essas intervenções com jogos. Bom, se não rodar, eu vou tentar explicar aqui para vocês o que está acontecendo. Então aqui a gente tem 2 imagens de um paciente nosso, na verdade paciente da Suane, jogando a realidade virtual não imersiva. Então vocês veem o jogo lá exposto na tela. E à medida que ele vai mexendo o controle, por exemplo, o personagem anda com a bicicleta, ou à medida que ele dá os socos com o controle, faz o gesto do soco, né? O personagem joga o boxe. E aqui é a imagem de um paciente meu com a realidade virtual imersiva. Aqui o celular está mostrando o que está acontecendo lá dentro do óculos. Então o jogo está acontecendo, à medida que os blocos vão passando, ele vai dando socos e imitando os gestos do boxe. E aí, o que é interessante da gente pensar sobre a realidade virtual, independente de imersiva ou não imersiva, é que ela também é um tratamento pensado e planejado. Então a gente escolhe os jogos pensando em qual vai ser a demanda cognitiva, quais as vias neurais que vão estar sendo recrutadas para o tratamento. A gente pensa em uma progressão de carga, então existe um número de repetições que a gente tem que cumprir. Existem alguns jogos que têm mais demanda, por exemplo, esse jogo aqui, de boxe, ele tem muita demanda motora. Então você tem que dar o soco vai em diferentes direções, é em cima, é cruzado, é para frente.
Ele vem a diferentes velocidades. Além de dar o soco, o paciente tem que desviar de obstáculos, tem que agachar e voltar. Tudo isso de uma forma muito rápida. E a gente tem jogos que têm uma intensidade mais baixa, pensando na curva de prática de exercício, como o Dr. Pedro falou. A gente tem que praticar no mínimo 150 minutos de atividade física por semana e uma intensidade prevista. Então a gente tenta prever todos esses parâmetros na realidade virtual também. É por isso que existem evidências e que não é uma prática apenas lúdica, é uma prática terapêutica também. E aí, lá no projeto, além da realidade virtual, a gente tem o exercício excêntrico acontecendo, que a senhora vai explicar novamente, e o ciclismo estacionário. A gente sabe que o ciclismo estacionário tem evidência na redução do tremor, porque todos os efeitos de se estar fazendo exercício aeróbico, cardiovascular, por um determinado tempo e uma determinada intensidade, vai gerar uma série de efeitos nos vários sistemas do nosso corpo e ajuda a melhorar o tremor. Isso. Então, dentro do projeto que a gente realiza lá, o meu eu estou quase na fase de defesa, né? Então, dentro do que nós já temos de dados da minha pesquisa, que envolve a realidade virtual e o exercício excêntrico, nós estamos, através desses dados que nós já coletamos, descobrindo que o exercício excêntrico e a realidade virtual, esses jogos que nós escolhemos, né, pelas demandas que nós escolhemos também trabalhar, eles têm efeito na redução do tremor? Tem. Diferenciado, por enquanto, até agora, não. Então, eu tenho pacientes que não jogaram, porém fizeram um exercício excêntrico. E aí eu vou só explicar rapidinho o que é o exercício excêntrico. Quando a gente pega um peso e faz esse movimento, é um exercício concêntrico. Porque eu peguei o peso e estou fazendo um movimento como ele deve ser feito. Quando eu desço o meu braço, segurando um pouquinho esse peso e mais lento, é um exercício excêntrico. Porque é a parte contrária do movimento. Então, nós estamos fazendo esse fortalecimento muscular como exercício excêntrico. Aonde? Nos membros superiores, porque o nosso objetivo é a redução do tremor, né? Então, assim, dentro dos dados que nós já temos e que futuramente, num futuro próximo, eu vou estar defendendo, porque a gente já tem dados falando isso, o tremor é reduzido com esses exercícios excêntricos, porque o fortalecimento é feito com a fibra muscular se alongando. E esse ganho, ele tem se mostrado que ele continua, né, por um tempo. Então, esse ganho de força que o paciente tem, essa redução do tremor, ele ainda permanece por algum tempo, depois que o paciente acaba a nossa intervenção. E aí, como a Ellen falou, temos o jogo imersivo e não imersivo. No meu caso, eu trabalhei com o jogo não imersivo, que era um jogo na tela. Nós trabalhamos o tênis, o boxe, inclusive o Dr. Pedro falou, né, que ele às vezes indica até a prática do boxe. E aí eu logo associei, eu falei, nós escolhemos o jogo do boxe justamente pela demanda motora do paciente. O paciente que vai lutar boxe, ele movimenta o corpo inteiro. Então, e sua bastante também durante o jogo. Então, é um exercício aeróbico que o próprio Dr. Pedro falou, que estimula a produção da dopamina. E esse paciente tem ganhos, inclusive respiratórios, que vai ajudar a fono, vai ajudar o intestino. Então, assim, são jogos que têm demandas motoras, que trabalham o paciente como um todo, e a gente, né, tem percebido dentro do nosso estudo e através dos dados que o exercício excêntrico ele é muito eficaz na diminuição do tremor, na redução do tremor. Inclusive, tem pacientes do nosso projeto participando hoje aqui da palestra e a gente percebe, a gente nota claramente a redução desse tremor. O seu Victor, que está sempre participando, né, dos nossos projetos, o seu Victor é um parceirão nosso e ele já experimentou os benefícios do exercício excêntrico. Ele foi um dos primeiros
a fazer esses exercícios. E eu lembro que ele falou, quando a gente estava quase acabando, ele falou: nossa, esse exercício é muito bom. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o tremor realmente reduz. Ele falou: eu percebi que mesmo quando eu tremia mais, que era na parte off da medicação, esse tremor tem reduzido, né? Então, ele foi um dos primeiros a experimentar esse benefício. E aí a gente trouxe aqui, né, justamente que o seu Victor e o Viverativo é um parceiro dos nossos projetos que a gente desempenha com o professor Felipe lá no CTF. E aí tem o grupo Independentes, que é o nosso projeto. Nós fazemos atendimento no CTF, que fica lá dentro da ENAP. E assim, a gente está aqui para falar dos efeitos da fisioterapia e também falar para vocês que nós estamos super abertos ao atendimento. Nós convidamos, inclusive, quem conhecer aí algum paciente a se inscrever nos nossos projetos, nos nossos atendimentos, porque é através disso que a gente vai ganhando conhecimento para trazer para vocês novidades no tratamento da doença com Parkinson. Quando a Ellen perguntou se alguém aqui achava que a fisioterapia era, assim, estava fazendo por fazer, que era mais, mas é porque a gente tem exercícios monótonos, que aí você vai repetir todo dia, a mesma coisa, não tem evolução. Uma das coisas que eu até esqueci de mencionar antes é, com o jogo, o paciente ele começa a ganhar. Então, ele tem um estímulo maior para permanecer naquele. Eu tenho paciente, inclusive, que está sentado lá atrás, que comprou um videogame para casa dele. E ele falou: nossa, Suelen, assim, se eu não jogar, né, é um dia que não foi completo. Por quê? Porque ele tem aquela expectativa, sabe? Ele tem que ganhar, ele tem que passar para outra fase, ele tem que... Então, ele está fazendo exercício, está se estimulando, está tendo ganho motor e está tendo ganho também, né, em todas as outras áreas, né? O psicológico e tudo, ele começa a ficar mais ativo, até a parte social mais ativa. É um ganho completo. E aí a gente trouxe aqui um pouco da nossa equipe, que é a Bruna, ela já esteve aqui mais cedo, nós precisamos ausentar o doutor André, que ele também faz atendimento comigo, que é do exercício excêntrico, a doutora Maria Beatriz, que faz atendimento junto com a Ellen, né, no imersivo, que é o do óculos, e o professor doutor Felipe, que é o que orienta todas nós. Né? Nós já somos formados, mas nós temos aí o professor Felipe que está encabeçando, vamos dizer assim, todos esses projetos, orientando a gente. E todos os pacientes gostam muito dele, ele que está aí com todos nós. E tem o Rodrigo e a Tiara, que eles trabalham com esclerose múltipla. A Ellen, que está aqui, né? A Laine, a Ana Luísa, todos esses estão nos auxiliando dentro desses projetos, para a gente trazer novidades dentro da fisioterapia para vocês, pacientes. E aqui nós temos, né, o banner dos dois projetos que temos, que é o do tremor, né, que é esse aqui, e o outro lá, que é o imersivo com óculos, que trabalha o exercício da bicicleta e a realidade virtual imersiva. Né? Então, o exercício com a bicicleta também está presente no da realidade virtual imersiva. Vou aproveitar para complementar rapidinho. Esses são os banners convidando as pessoas que têm doença de Parkinson a participar das nossas pesquisas. E aí, para participar das pesquisas, a gente precisa que as pessoas cumpram alguns requisitos. Por exemplo, no nosso tem que ter entre 40 e 85 anos, tem que ter o tremor. Às vezes o tremor não é uma queixa de todas as outras pessoas. Mas a gente tem os atendimentos dos estágios, a gente tem as estagiárias lá do CTF aqui sentadinhas, que estão fazendo atendimentos também. Então a gente atende o público independente do critério, tanto para doença de Parkinson quanto para esclerose múltipla. No canal do seu Victor tem imagens de alguns atendimentos, se quiserem conhecer mais. O projeto de extensão, que é um grupo no WhatsApp onde a gente encaminha vídeos de exercícios para serem feitos em casa.
E aqui é a nossa pesquisa com a realidade virtual, a pesquisa da Suelen e do André com a realidade não imersiva. Sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, mesmo que não tenha treinado, a gente vai encaminhar vocês para algum atendimento. Todos os atendimentos são gratuitos. E aí, só para finalizar assim, o nosso projeto, além de muita vontade de ter conhecimento científico e oferecer o melhor tratamento, a gente tem muitas Ellens. Então tem a Suelen, tem eu, Ellen, que supervisiono os atendimentos e estou no mestrado, e a Ellen Ribeiro, que é nossa aluna da graduação de iniciação científica. É isso, gente. Obrigada.